Então a primeira coisa é se posicionar no meio do teclado, certo? Conjunto de teclas. Então você vai sempre tentar se posicionar no meio. Eu sei que às vezes, dependendo da música que você está tocando, que você quer tocar, ela pode usar as notas mais aqui da parte aguda e você acha que é mais interessante sentar um pouquinho mais para a direita para alcançar mais essas notas. Mas não faça isso. A sua distância do instrumento é que vai regular, que vai te facilitar ter esse alcance de toda a amplitude do teclado. Então o ideal é que você se sente no meio. É suficiente para você conseguir alcançar as teclas da parte aguda, as teclas da parte grave e especialmente as teclas aqui do registro médio, né? Como você sabe onde é o meio do piano, se você tiver dúvida, né, onde é o meio do teclado? Alguns teclados eles têm a marca, ela vem justamente aqui no meio. Você pode se orientar dessa forma. Ou então você pode medir com as mãos, né? Você coloca aqui a palma aberta e aí fecha, abre até os dedos se encontrarem mais ou menos e você sabe onde é o meio. De qualquer forma, isso é uma noção aproximada. Mas cuidado, porque às vezes a gente vai se sentar para estudar e não repara muito bem isso. Sem querer, você se senta muito mais pro agudo ou muito mais pro grave, aí você começa a tocar, acha que aquilo tá meio estranho. É sempre bom prestar atenção nisso. Agora, a segunda orientação nesse sentido é da sua altura com relação às teclas, ou seja, da altura do seu banco ou do seu teclado, se ele for regulável. Eu sempre gosto de pensar no umbigo, que o umbigo ele tem que estar mais ou menos na altura das teclas aqui. Mas um outro jeito bem interessante de pensar isso é o seu antebraço. A gente pode regular quase tudo agora que diz respeito à postura, pensando nessa parte aqui do corpo. Primeiro você posiciona a mão no teclado, assim, tentando manter essa curvatura, como se você estivesse segurando uma coisa, uma bolinha de papel, se você estiver segurando aqui. Eu costumo falar para os meus alunos que é para fazer garra de tigre, tipo Kung Fu. Garra de tigre, entendeu? Só que aí é uma garra um pouquinho aberta, tá bom? Não pode ser também muito assim, não. Com a mão mais ou menos nessa posição, você vai descansar, repousar a mão aqui no teclado. E a partir daqui é que você vai observar o seu antebraço. Então eu tô sentado aqui e veja bem que meu antebraço está caindo um pouco para cá, tá vendo? Ele tá meio inclinado. O ideal é que ele estivesse formando aqui uma linha reta, paralelo ao chão, paralelo às teclas, certo? Então eu vou precisar subir aqui o meu banco. Então vamos lá. Eu tenho um banco, que é um banco propriamente de piano, e ele é regulável. Vamos ver se aqui já é o suficiente. Ó, o umbigo está mais ou menos aqui na altura, o antebraço agora está mais retinho. Isso é ótimo, porque se você ficar muito alto também, é difícil de transmitir o peso do seu corpo para as teclas. E muito embaixo também, você pode até machucar essa parte aqui do punho. Então é interessante que você mantenha mais ou menos aqui o antebraço reto. Agora, existe uma certa liberdade nessa coisa da sua altura em relação ao instrumento, da regulagem do banco. Tem pianistas que preferem ficar bem embaixo, com o antebraço bem abaixo, e eles argumentam que assim a transferência de peso é melhor, né? Você transfere melhor o peso do braço para cá, toca de uma maneira talvez até mais relaxada, mas pensar no antebraço aqui paralelo ao chão é uma orientação geral. Parte daí, parte dessa posição, experimenta essa posição e aí com o tempo você pode experimentar outras, mas essa seria uma posição para você partir dela. Agora, se você não tiver um banco que seja regulável, você pode regular a estante do seu teclado, certo? O suporte do seu teclado, você coloca ele mais baixo ou mais alto, pensando nisso. Você não vai regular o banco, mas você regula o teclado. E se nem o banco e nem a estante do seu teclado, enfim, o suporte do seu teclado forem reguláveis, aí você sai aí pela sua casa à procura de uma cadeira que seja melhor nesse sentido, certo? Que tenha a altura que você está procurando. Em último caso, se você não encontra uma cadeira que te atenda, tenta pegar uma cadeira que seja um pouquinho mais baixa daquilo que você precisa e você pode regular com almofada, de preferência uma almofada que seja bem dura, certo? Uma espuma que seja bem dura. Também se for uma coisa que você senta e se sente instável, aí não vale a pena. Aí é melhor você tocar um pouquinho mais baixo mesmo. Ou pode ser também uma coberta dobrada, sabe? Um cobertor dobrado. Você consiga posicionar, te dê estabilidade, te dê segurança e te dê um pouquinho mais de
altura. Você pode procurar essas regulagens também improvisadas. E aí, uma vez que você se localizou aqui no meio do teclado, conseguiu regular a altura pensando no seu antebraço, pensando no seu umbigo, que seja, importante pensar como você se senta no banco ou na cadeira que você for usar. Muito importante, se for o caso de uma cadeira, procure uma cadeira que não tenha braço, que não tenha apoio aqui. Você precisa estar livre aqui. Se tem braço aqui, é terrível, tá? Sempre uma cadeira que seja livre aqui, se for o caso de uma cadeira, certo? Mas aí, cadeira ou banco, você precisa tentar sentar na ponta. Você nunca senta assim, usando toda a extensão do banco ou cadeira, ok? Você senta sempre um pouquinho aqui na ponta, deixando as pernas aqui, esse começo da perna, né, bem livre, e na medida do possível, com as pernas um pouco afastadas e os pés bem plantados no chão, tá bom? Isso te dá estabilidade. É claro que no caso de um piano, o pedal sustain, o pedal que sustenta as notas, ele fica mais ou menos aqui no meio, então você vai precisar manter o pé um pouco aqui no meio, de qualquer forma. Aí você abre um pouco o pé esquerdo, eventualmente você vai precisar usar o pé esquerdo também para tocar os outros pedais que um piano acústico tem, mas de modo geral ele pode ficar aqui aberto para te dar estabilidade. Estabilidade para quê? Como assim? Bom, imagina que eu preciso tocar uma música que alcança os registros agudos aqui do piano. Então, tô aqui. Percebe? Eu tô aqui e aí conforme vai chegando para os agudos, ó, meu corpo ele vai se inclinando para cá. Se os meus pés estão juntinhos, eu não consigo ter, eu quase caio aqui. Eu não consigo ter estabilidade para inclinar o meu corpo e alcançar essas teclas aqui. Então é importante você manter os pés um pouquinho abertos, que isso já te dá bastante estabilidade para, ó, inclinar o corpo para cá e voltar. E por último, a gente vai considerar a nossa distância do instrumento, ok? Já regulamos a altura, onde eu me sento no banco, o meu posicionamento no meio aqui das teclas. Como a gente vai pensar a distância do teclado? Você precisa agora prestar atenção no seu cotovelo e ombro. Uma vez que você está aqui posicionado, o seu cotovelo ele não pode estar na mesma linha do ombro. Quando você senta assim muito próximo do instrumento, você pode se sentir um pouco preso aqui, você não tem muito para onde ir com as mãos, certo? Dependendo da passagem, isso te atrapalha bastante, né? Um pouco fechado aqui, essa parte do corpo fechada, né, com as mãos. Então, como a gente resolve isso? Você pensa que o cotovelo ele precisa estar um pouquinho para frente, tá bom? Ou seja, o braço ele precisa ter um pouquinho de inclinação. Então isso a gente faz chegando o banco um pouquinho para trás. Posicionei aqui, o antebraço está retinho, o cotovelo está um pouquinho à frente do ombro, prontinho. E é claro que, talvez antes de tudo isso, existe uma orientação muito básica sobre postura, que é você tentar sempre se sentar sobre os seus isquios, que são ossinhos aqui do seu quadril. Tenta não sentar assim, da lombar. Enfim, para além dessa curvatura, né? Vai fazer com que você aguente pouco tempo tocando, né? Antes que você comece a se sentir incomodado e dolorido. Então, pensa sempre em sentir esses dois ossinhos que você tem aqui no quadril. E não precisa também exagerar, mas tenta manter, na medida do possível e do natural, a coluna aqui reta, né? E aí, tudo funciona bem.